Do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a família AD, família cristã. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para abordar o tema hoje referente à Páscoa, ok? Vamos lá, nós vamos ter como base o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Então, primeiramente, nós vamos ter que recordar o que é a Páscoa. A Páscoa está lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. O povo vivia escravizado no Egito durante 400 anos, era oprimido, e Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. Manda Moisés ir até Faraó para que ele libertasse o povo, mas Faraó tem o coração endurecido pelo próprio soberano Deus e não liberta o povo. E Deus envia 10 pragas. A 10ª praga era que vinha o espírito da morte e ia afligir, ia matar todos os primogênitos do Egito. Porém, ele dá uma ordem a Moisés para que ele ordene ao povo, avise ao povo, que é para eles imolarem um cordeiro, e daquele sangue do cordeiro passar nas batentes da porta, que quando o espírito da morte viesse, ele viria aquela marca, a marca do sangue do cordeiro, e passaria sobre eles sem que nenhum mal acontecesse, e assim aconteceu. E no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz que isso ficaria por memorial da libertação daquele povo. E durante o Antigo Testamento todinho, após a libertação, o povo continua pecando, continua murmurando, continua agindo de forma desleal, desonrosa diante de Deus. E o que acontece? Deus, como é soberano, já havia um plano de salvação para aquele povo, porque o homem por si só não conseguiria se salvar. Isaías capítulo 1, todinho, leia o capítulo 1 todinho, ele fala que ele estava cansado de sangue de cordeiros, de festas, de anuais, ele estava cansado disso. E no Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7, ele diz que ele envia, ele diz que eis que nasce um menino e será chamado conselheiro, libertador, maravilhoso. Quem? Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 12, diz que ele seria moído, que ele seria transpassado, que ele iria como um cordeiro de Deus, Presta atenção, que ele é como um cordeiro de Deus. E passa o Antigo Testamento todinho, e depois do Antigo Testamento há um período de silêncio de 400 anos. É chegada a plenitude dos tempos. Depois desses 400 anos, Deus volta a falar com o povo. E os 4 evangelhos falam sobre isso, que ia nascer um menino, de uma virgem, que ia se chamar Emanuel, Deus conosco, e isso, chegada à plenitude dos tempos, isso ocorre. E aí a gente já passa a entrar no evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí nós vamos para o versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 16, da sua plenitude todos nós recebemos de graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 24 de Lucas, 24 do 1 a 12, aquelas mulheres, depois que Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado, elas vão no domingo, depois da Páscoa. Elas vão cedo àquele sepulcro, e quando elas veem aquele sepulcro vazio, um anjo de Deus diz: por que procurar entre os mortos o que vive? E elas ficam impactadas, espantadas, e elas correm, elas vão até os discípulos que estão ali também pensando que o libertador, Jesus Cristo, o Salvador, havia morto, estava morto, e elas vão até ele, e quando ela chega lá, tem aqueles homens, daqueles discípulos, sabe o que ela diz? Ela diz: ele vive. Essa é a mensagem da Páscoa, é que Jesus vive, que ele foi crucificado, que ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jó no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele virá sobre essa terra, virá para nos resgatar. No Antigo Testamento era um sangue de um animal, no Novo Testamento é o sangue do Filho de Deus, o sangue da remissão dos pecados, o sangue que tira o pecado. Por isso que João Batista disse, quando viu Jesus Cristo: eis o Cordeiro
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo pelo sangue derramado na cruz. Essa é a nossa única e suficiente esperança, irmão. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço pela oportunidade que Deus me concedeu. Eu agradeço, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que em breve Ele virá. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a mensagem da Páscoa. Que o reino de Deus avance nessa terra e o Evangelho seja pregado a toda criatura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Faça o culto em casa, em cima dessas passagens que foi aqui explanada para vocês, em nome do Senhor Jesus. Explique para a sua família o que é a Páscoa. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Ensine para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.